Bem-vindos ao segundo objeto de aprendizagem, módulo 1.2, e hoje vamos falar de elementos gráficos para multimédia. Vamos saber o que é uma memória descritiva, a importância que tem o público-alvo, o conceito do logotipo e saber as diferenças entre uma imagem bitmap e uma imagem vectorial. Comecemos então pela memória descritiva. A memória descritiva é um documento que acompanha um projeto e descreve o seu conceito, características, componentes, acessórios, detalhes construtivos, materiais, custos e outros tópicos pertinentes à sua compreensão e implantação. Ora, então de que forma é que nós devemos organizar esse documento? Ora, o documento da memória descritiva deve estar organizado de modo a incluir a seguinte informação devidamente organizada por tópicos. Então temos aqui 7 pontos importantes para a organização do documento. Vamos ver então cada um detalhadamente. Primeiro, devemos fornecer algumas indicações sobre o processo criativo, ou seja, como surgiu a ideia de fazer desta maneira e não de outra qualquer? O que nos inspirou, os equipamentos, os sites, os vídeos que nos inspiraram, etc. Ponto 2. Saber as etapas iniciais de preparação do trabalho, ou seja, a preparação e instalação de software, equipamento utilizado, constrangimentos / limitações, etc. Vamos passar então agora aos pontos 3 e 4. Ponto 3. A execução do trabalho propriamente dito, com identificação dos passos, que podem ser mais interessantes, mais difíceis, que deram mais trabalho, teve de pedir ajuda e a quem, etc. Ponto 4. Como é que foi resolvendo os problemas encontrados? Se, por exemplo, na aula com o professor, com os colegas, com a ajuda de vídeos tutoriais no YouTube, deve então fazer uma lista com tudo isso. Ponto 5º e 6º. As decisões que teve de tomar ao longo do trabalho e porquê. No ponto 6º, uma conclusão final onde deve incluir o que mais gostou de elaborar ou a apresentação de alguns print screens, estes devidamente legendados e com indicação dos passos em questão. Podia ter ficado melhor e porquê, o que aprendeu, ou seja, o que não sabia e que ficou a saber. Alegrias e tristezas, ou seja, o que de melhor e de pior aconteceu ao longo do trabalho. Passemos então agora para a definição de público-alvo. Público-alvo, também chamado de prospect ou target, é o grupo de pessoas que, escolhidas como clientes / destinatários principais, são aquelas pessoas para quem direcionamos a nossa prática e as ações de comunicação e marketing. O público-alvo pode ser definido pelos seguintes critérios: faixa etária, habilitações, região, classe social, poder de compra, comportamento ou preferências. As informações mais usadas para definir o público-alvo de uma empresa são a idade, o sexo, a formação educacional, o poder aquisitivo, a classe social, localização e, por fim, os hábitos de consumo. No entanto, é necessário fazer um planejamento mais preciso. Ao ter a informação do nosso público-alvo definido, fica muito mais fácil trabalhar e montar toda uma estrutura para atingir esse público com sucesso. Poderemos pensar nas melhores estratégias, como os melhores meios para anunciar e canais em que o nosso público mais se encontra, como por exemplo o Instagram, o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, dentre de outros. Por exemplo, se através das pesquisas que realizarmos descobrirmos que o nosso público encontra-se 90% no
Facebook, não há a necessidade de anunciarmos no Twitter ou em outras redes sociais. A partir disso, também conseguiremos definir até mesmo as melhores palavras-chave para aproximarmos do nosso público. Saberemos o que ele procura, o que precisa e poderemos usar isso como chamariz nos nossos conteúdos, seja no blog, site, redes sociais e e-mail marketing. De seguida, vamos então saber o que é um logotipo. Ora, e um logotipo é uma marca gráfica ou símbolo que visa representar de forma inequívoca e única empresas, organizações, indivíduos, produtos ou serviços, de forma a facilitar o seu reconhecimento por parte de terceiros, ou seja, o seu público-alvo. E qual é então o objetivo de um logotipo? O logotipo tem o objetivo de diferenciar uma marca dos seus concorrentes, criando uma ligação com os consumidores, potenciais consumidores. A criação de um logotipo é essencial para uma empresa, sendo que não basta ser visualmente agradável. O logotipo tem que significar alguma coisa. Agora vamos então saber as diferenças que há entre uma imagem bitmap e uma imagem vectorial. Ora, os gráficos de bitmap, também conhecidos como imagens raster, são compostos por pixels numa grade. Cada pixel contém um valor de cor. Esses pixels são minúsculos, quadrados individuais de cor, que estão dispostos numa grade para formar uma imagem. Já do outro lado, temos os gráficos vectoriais, que consistem em formas chamadas de objetos. Eles podem incluir linhas, curvas, formas e texto. Ao invés de serem constituídos por pixels, os objetos vetoriais podem ser considerados como um conjunto de instruções. Passemos agora a ver aqui uma imagem que ilustra o que foi falado. Nós temos aqui do lado esquerdo uma imagem raster, que é constituída por pixels, e do lado direito uma imagem vectorial, que é constituída por linhas. Ora, um ficheiro vectorial pode ser reproduzido em qualquer tamanho sem perder qualidade. Isto porque uma forma vetorial usa pontos matematicamente precisos, como demonstra a imagem. Então, agora temos aqui alguns exemplos de ficheiros vectoriais. Temos o AI, que é um ficheiro nativo do programa Adobe Illustrator. Temos o PDF, que é um documento muito utilizado para enviar através do nosso computador e das redes sociais. E temos aqui o EPS, que é um formato genérico vectorial. Em relação aos ficheiros raster, normalmente utilizamos com a extensão JPEG ou PNG. A grande diferença entre o JPEG e o PNG é que o PNG consegue obter transparência, enquanto que o JPEG não consegue. No entanto, existem outros formatos, como por exemplo o GIF, o BMP e o TIFF. Mas para design de logos, estes dois são suficientes. A frase que eu hoje tenho aqui para vocês é: o design é onde a ciência e a arte se colidem, do Robin Matthew. Obrigado e até ao próximo objeto de aprendizagem.